Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live de esquenta do projeto Travessia. Esse projeto foi um projeto e é um projeto, né, que é idealizado por mim, pelo Vitor, né, quem já está acompanhando, Vitor Diamantino, e pela Kelly Jabor. Então, quem já está acompanhando, essa é a nossa terceira live e com certeza vocês vão sair com insights importantíssimos, né? Então, vamos esperar o pessoal, eles estão sendo avisados ainda, o Vitor já chegou, eu já vou trazer o Vitor e vamos aguardar a Kelly, né? Eu recebi muitas perguntas no meu direct, perguntando sobre a novela e sobre o nome do projeto, se nós nos inspiramos no nome da novela, não é? Mas não, nós já estamos em reunião desde novembro e a partir daí desenvolvemos esse nome, foi outubro, novembro, e quando chegou a novela decidimos por manter esse nome. Vamos lá, Vitor, eu já vou te chamar. Cadê? Aê, maravilha! Vocês conseguem mandar para mim? Porque eu não estou conseguindo chamá-los aqui. Ah, agora. E o Vitor. Oi, Tudo Kel! bom? E Tudo jóia! aí? E você? Tudo ótimo, empolgada aqui para essa live de hoje, né? Vai ser Empolgadíssima. tão E importante, né? Vitor, Vitor, você consegue mandar? Vamos ver aqui. Eu não estou conseguindo. Será que o Vitor caiu? Ou ele está aqui? Ele tá aí, que eu vi o nome dele. Por que eu não estou conseguindo chamá-lo? Vitor, manda para mim, por favor. É, eu te mandei, eu acho que é melhor mandar, porque às vezes o Instagram tem isso, assim, às vezes dá um delayzinho Ah, nesses agora veio. convites. Maravilha. Pronto. Maravilha. Bom, agora estou esperando ele entrar. E aí, Kel? Olha, vamos fazer o seguinte, eu já abri aqui, vou fazer uma apresentaçãozinha de vocês, agora eu estou aqui com a página aberta e vocês falam um pouquinho sobre vocês, e aí a Sim, gente entra, tá? tá Então, Kel ótimo. é psicóloga especializada em neuropsicoterapia, entrevista motivacional, hipnose clínica especializada em psicologia positiva, terapeuta holística e coach de saúde e bem-estar. Né, Kel? Isso aí. Você quer trazer um pouquinho mais de você? Fala para mim aqui, agora o Eu Vitor acho que vem. assim, o mais relevante que eu acho é dizer que todas essas minhas formações, em todas elas, o que eu mais busquei foi justamente o resultado, né? Então, assim, eu acho que o autoconhecimento é muito válido, então tem aqueles processos mais longos de psicanálise que são muito válidos e tal, mas nesses processos eu pude encontrar resultados mais rápidos, mais focados, mais objetivos. Então, assim, a neuropsicoterapia é uma linha da psicologia breve, né? É uma psicoterapia breve. Então, assim, é uma dinâmica muito mais focada em resultados e baseada nas neurociências, que é uma das paixões que nos une, né? Aê! Aqui. Então, assim, só isso que eu queria falar. E a motivação também, né? Que a entrevista motivacional trabalha muito com isso para justamente trazer isso para os processos de mudança, porque, em primeiro lugar, a pessoa tem que estar motivada, né? Então, como manter essa motivação? Tudo bom, Vitor? Seja bem-vindo aqui Oi, conosco. gente, tudo Boa Beijos para bem? todo mundo que está aqui noite! com a gente. Seja muito bem-vindo, Vamos Vitor. chegando todos. É. Eu tava com um probleminha, não sei se era o meu ou o som, tava com um pequeno probleminha. Eu saí para ver o que era. Mas que bom Ah, que então foi isso. Por isso que eu não foi. consegui te colocar para dentro.
Mas tudo deu certo agora. Já estamos aí. Tudo deu certo. Cheguei. Legal. Espero que você Vitor, esteja bem. Diga. se apresenta para o pessoal que ainda que não acompanhou as outras lives, para eles conhecerem um pouquinho de você, do seu trabalho. E aí a gente já entra no assunto que hoje tem pano para manga, hein? Com certeza, quero primeiro agradecer, né, a todos que estão presentes, ao seu público, né, que está aqui nos prestigiando hoje. E, gente, eu sou constelador familiar, já estou, acho que há quase 4 anos, se não me engano, dentro das constelações. É uma paixão minha, porque foi algo que me tirou de um ciclo de padrões que até então para mim eram normais, até que a gente percebe de fora e vê que aquele normal não é tão normal assim, né? Que não é tão saudável. E a vida dá essas chacoalhadas para que a gente possa voltar para o nosso lugar, verdadeiro lugar, e seguir por uma caminhada melhor, né? Não é fácil, né? Não é fácil, mas pelo menos aquilo que nos espera pode ser muito melhor do que aquilo que a gente estava vivendo, né? Então é isso. Perfeito, perfeito, né? É o que eu E é muito sempre legal. gosto de dizer, né? Ninguém falou que ia ser fácil, mas sim que ia valer a pena. Então, a gente sempre tem que lembrar, né, gente? A gente que está aqui falando de mudança, vamos falar de mudança hoje especificamente, né? E todo o processo, toda a proposta aqui dessas lives e da próxima mentoria é justamente essa questão de mudarmos para melhor, para termos mais realização nas nossas vidas. A gente precisa entender que é um processo, é um exercício diário, né? Então a gente vai trazer dicas, reflexões para cada um ir praticando diariamente, né? Não é uma coisa assim do dia para a noite, é uma coisa que a gente tem que ir transformando dentro de nós. Acho que essa é a primeira coisa assim que a gente tem que sempre lembrar, né? Perfeito, Kel, isso mesmo. Olha que legal. Hoje eu trouxe para iniciar já toda essa, já com aquela indagação, né? O mito da caverna. Então eu estou aqui para exatamente a gente começar a conversar, porque as pessoas não mudam. Eu acho que isso já vai dar um embasamento muito legal em toda a live. Vai ficar muito legal visualmente para que as pessoas entendam mais. A gente vai trabalhando em cima de todos os tópicos aqui, tá? Aqui eu consigo virar minha câmera? Eu acho que eu não consigo. Eu queria virar minha câmera aqui para o pessoal Não ver. tem aquela setinha lá que vira? Tenha Acho que lá. tem sim. Uma Procura aí que setinha. tem. Tanto que a minha começou virada lá para minha Isis. Espera aí, deixa eu ver aqui. Não. Eu acho que eu, como eu chamei, não tem. Ah, você queria mostrar um slide? Ah, eu queria mostrar exatamente o mito da caverna do Platão. Então, o que acontece, né? O mito da caverna. Platão, ele desenha uma caverna onde tem algumas pessoas sentadas e eles estão olhando, mas eles estão olhando alguns vultos, algumas sombras, não é? Que estão sendo projetadas na parede. Agora, essas pessoas, elas não têm a consciência que elas estão vendo isso, que isso são realmente de uma forma proposital. E a hora que você vê por trás, existem pessoas projetando na parede. Então, ou seja, a primeira tomada de consciência é exatamente o foco, né? Para onde estão levando o foco das pessoas? Então, ou seja, porque as pessoas não mudam, e aí já vem esse estudo do Platão muito antigo, né? Então, as pessoas, elas precisam começar a questionar, o que Augusto Cury traz muito forte, né? Que é um silêncio ativo, para que elas possam começar um movimento de mudança, né? E aí, quando você assiste a professora Maria Lúcia Helena Galvão, ela mesma traz que a pessoa precisa começar a questionar. É isso mesmo? Começar a pesquisar, sair dessa preguiça mental para começar a se libertar dessas amarras. E aí, a hora que ela olha para trás, ela vai ver que existem pessoas levando o foco dela. Mas essas pessoas estão muito tempo sentadas, elas não têm musculatura, elas precisam levantar, elas precisam caminhar, até o momento que elas enxergam exatamente a parte de um fogo. E elas veem uma saída, em uma subida. Então, essa subida não é uma subida fácil, mas é uma subida necessária. E a partir do momento que essa pessoa pega esse caminho, chega lá em cima, ela experimenta a liberdade. Mas toda a coragem que ela teve de passar por todo esse processo, é aí que muitas pessoas desistem. E é exatamente o que o Vitor falou. Ninguém falou que ia ser fácil, mas é necessário.
Então, o primeiro passo, né, que eu queria trazer aqui, e aí perguntar para vocês, né, é exatamente questionar as crenças, questionar se o seu foco está sendo conduzido, se você está conseguindo construir o seu foco diariamente, e como é que você se prepara para poder construir esse foco diariamente, né? O que parece para você? Você Eu conhece o achei mito maravilhoso. da caverna? Eu adoro esse mito. E eu adoro, assim, as metáforas, né? Porque eu acho que fica bem legal das pessoas entenderem. Então, assim, a gente quer uma mudança, mas a gente precisa saber justamente o foco, né, dessa mudança. Onde que a gente está mexendo? Então, se você está lá olhando para uma sombra, você não pode querer, e não está gostando daquele resultado, você não pode querer mudar diretamente a sombra. Você tem que mudar o objeto ou a pessoa que está gerando essa sombra, né? Então, assim, é justamente aonde a gente está querendo direcionar esse olhar de mudança, direcionar um novo comportamento. Porque senão, muitas vezes, o que a gente faz é projetar as mudanças nos outros, né? A gente fica reclamando da pessoa e da situação e do emprego, do relacionamento, e na verdade tudo é reflexo nosso. Então esse jogo das sombras é muito interessante para a gente pensar, né? Que em vez da gente ficar culpabilizando as pessoas pelas nossas situações, nós pegarmos a rédea das nossas vidas no sentido de que nos sentirmos responsáveis por tudo que nós vivemos e entendermos que essas pessoas elas estão trazendo espelhos para nós vermos aonde nós precisamos fazer essa mudança. Então, assim, já começar a refletir sobre isso e já trazer essa consciência aonde eu sou assim, em que situação da minha vida eu ajo como essa pessoa que me irrita, o que esse comportamento ou essa situação quer me dizer, o que eu preciso mudar em mim, né? Porque aí a gente a gente pode fazer alguma coisa sobre isso. E quando a gente muda, naturalmente, consequentemente, é incrível, né? Pela sincronicidade da magia da vida, a outra pessoa até de repente pode mudar também, ou a situação vai mudar. Mas primeiro a gente tem que mudar dentro de nós. E aí o reflexo, a sombra vai ser diferente. Né? Porque tudo vem daqui, tudo está reverberando do nosso campo, das nossas crenças, quais são os pensamentos, quais são os comportamentos que a gente está gerando por conta desses pensamentos, quais são os sentimentos que a gente está gerando, e isso tudo gera uma vibração, gera uma postura diante da vida que vai gerar um determinado resultado, né, correspondente. Então a gente precisa mudar isso em primeiro lugar. Perfeito, Kel. Gente, eu tô sentindo ainda a vibe que eu estou hoje. Porque hoje foi um dia bastante cheio de emoções. O que aconteceu? Logo de manhã, né? Fui caminhar, fazer minha caminhada em jejum. E eu sempre estou atento a tudo que acontece. Isso é uma característica da energia masculina, né? Estar presente, vigiando, para, diante de qualquer situação, você poder agir. E aí hoje, andando pela faixa de pedestre, que aqui em Brasília, é super tranquila, né? Aqui em Brasília a gente as pessoas são conhecidas por respeitar, a pessoa não parou. Só que eu, dentro da minha mente, eu sabia, assim, eu tinha consciência que se isso um dia ocorresse, eu ia fazer um movimento de salto. Só que ao mesmo tempo que eu saltei, instintivamente eu reagi de uma forma inesperada, que é com a raiva, né? Porque a gente está ali fazendo a nossa parte, só que o outro não faz a parte dele. Então, isso já começou meu dia com uma profunda reflexão. Porque não adianta só a gente mudar. A gente vai estar sempre envolvido com ambientes que não favorecem a nossa mudança, não é verdade? Então, muitas vezes a gente vai precisar utilizar dessa resiliência, dessa força que existe dentro de nós para perceber as consequências de mudar ou não. Porque foi uma frase que eu trouxe ao longo dessa semana, antes da nossa live, que mudar é difícil, né? Mas o ato de não mudar pode ser fatal para a sua vida. Por isso, a gente precisa perceber que todas as nossas células, a Paty fala melhor do que eu sobre esse assunto, mas todas as nossas células são mini tornados que estão ali em movimento constante. Por mais que a gente não perceba isso, por mais que a gente eu veja a Kelly quietinha, paradinha, a Paty ali do outro lado atenta, a questão é que todo o nosso mundo interno ele tem um movimento constante.
Então, se a gente para diante de um movimento, diante de uma situação, de uma dor, a gente começa também a estagnar a possibilidade de mudança, que inclusive vai ser um dos temas da nossa live, né? Que é a possibilidade do observador. Então, quando eu trago esses pontos assim, é porque eu a todo momento estou buscando perceber como eu estou diante da mudança, o que eu estou trazendo nesses ambientes, porque querendo ou não, foi como a Kelly falou, que quando eu mudo também, o ambiente também muda, naturalmente. Então, você está atento, presente, focado no que está acontecendo, que é estressante você estar ali presente, mas é uma grande possibilidade de estar aberto à mudança, né? Esse é um ponto que a gente precisa falar. Não, perfeita a sua colocação, porque é o treino do momento presente, né? O treino do momento presente, ele é fundamental, mas por mais que nem eu faço todos os dias uma prática para me manter no momento presente. Mas esse exemplo que você trouxe foi muito legal. Porque eu aqui, às vezes eu estou andando, eu tenho uma gatinha, quando eu piso, às vezes, no pé da minha gata, eu fico brava. Então tem uma reatividade. E por mais que a gente trabalhe, a gente pode ter essa reatividade também, né? E isso, as pessoas, elas têm que ter um pouquinho mais de paciência com esse tipo de processo, com essa... nós chamamos isso do período refratário mesmo, né? A forma que acontece, o tempo que acontece, o tempo de resposta que nós damos a essa situação. E o Dr. Joe Dispenza, ele traz isso, né? Quanto tempo você se permite ficar nesse período refratário? O que está te levando a esse período refratário? E aí traz o mito da caverna, né? Quanto tempo você se permite ficar em situações que não geram mudança na sua vida? Né? O que está gerando mudança na sua vida? E aí vocês falaram muito bem do mundo interior. Né? Como é que tem trabalhado esse mundo interior para que você possa realmente mudar? E o que é mudar? Para você, o que é mudar? É justamente você se aceitar esse convite, né, da vida, como o Vitor falou. Às vezes tem situações ali que nos desafiam, ou igual você disse também, de um simples pisar ali no rabo da sua gatinha, né, e tal, são situações que trazem emoções que a gente tem que refletir sobre aquilo e ver por que eu estou incomodado com isso, né, o que eu preciso refletir em mim, na minha vida, para poder fazer alguma coisa diferente sobre isso. Então, assim, a gente aceitar esses desafios e entender que nada é por acaso, né? Que a vida é sincrônica, que tudo é interligado, que é uma dança cósmica, né? Como eu gosto de dizer, o universo é uma dança cósmica. Isso é ótimo, porque realmente é muito verdade. Se a gente, Aproveitar cada situação dessa, né? Como essas situações são professores, essas viram situações trazem histórias. aprendizados. Viram Né? histórias, né? Eu estava vendo isso mesmo, as pessoas que estão viajando, sobre a nossa capacidade de perceber as situações. Quando a gente se identifica com elas, é muito difícil a gente ter a habilidade de trabalhar as máximas potencialidades do nosso neocórtex, né? De estar atento ao que está acontecendo. E quando a gente se identifica com as situações, a gente perde essa capacidade de acessar o poder de observar, né, as situações, a gente acaba estagnando no eu, que aí vocês, acho que a Kel fala muito mais sobre esse assunto, né, sobre a nossa capacidade de identificar com o ego, que é quando a gente não consegue mudar a nossa personalidade. Isso vem muito também da nossa família. Por exemplo, nós crescemos em ambientes que, vários casos, né, que as famílias falam, que os pais falam que dinheiro é problema, dinheiro não é algo bom. Aí você acaba crescendo com esse pensamento e aí tem gente que faz o máximo para torrar o dinheiro, gasta com coisas desnecessárias. Outros acumulam com medo de faltar. Mas no fundo, a gente vai percebendo que tudo são experiências. Tudo são experiências. O dinheiro é apenas dinheiro. O dinheiro é apenas papel. Agora, a forma como a gente enxerga as coisas é que nos permite ter essa possibilidade de mudança. E nós estamos em todo momento em movimento. E é uma coisa que a gente precisa aceitar. Hoje eu vou falar para vocês por mim mesmo. Nos últimos 2 anos, depois que começou a pandemia, eu fiquei muito assim, esse negócio de ir para academia e tal, as máscaras.
Aí, quando tinha que usar máscara, eu não gostava de ir, não. Eu até parei mesmo, tranquei o plano. E aí eu fui indo esporadicamente e tal, por temporada. Vou viajar? Aí ia malhar, me cuidava. Só que eu percebi que isso não estava beneficiando a minha própria saúde, né? Porque eu parava, entrava num ciclo de comer, depois não parava porque viajava, me divertia. E aí depois era mais difícil entrar nesse ritmo. Só que o que aconteceu? Quando virou a chave para 2023, eu falei, eu quero despertar a minha melhor versão. E essa minha melhor versão é aquela que se cuida, aquela que treina todos os dias. Então, quando às vezes eu posto sobre academia, não é para as pessoas, é para mim, é para que eu me motive a todo dia estar nesse processo, porque eu percebendo que eu dou essa constância, eu vejo a mudança. E aí eu saio de um ponto que começou em 2022, em dezembro, e já passo a perceber janeiro. Janeiro está quase chegando no fim aí, e já são quase 20 dias treinando. Eu vejo, a mudança vale a pena. Por mais que ela gere estresse, por mais que ela gere desconforto, que aí vem a neurociência mostrando que o nosso cérebro ele gosta de ficar quietinho, sem gastar energia, o processo da mudança ele é muito melhor, porque só existe o desconhecido. Se não só existissem as coisas familiares, né, o mundo ia parar. A gente não teria direitos, as mulheres não poderiam votar, a gente não poderia ter escolhas, porque a gente viveria em regimes ditatoriais. Então, a gente tem que se alegrar com a mudança, né? Por mais que ela seja sofrida. Às vezes, né? É interessante esse ponto que você trouxe, Vitor, porque o Dr. Joe Dispenza, ele fala mesmo da aprendizagem hebbiana, é isso? Eu acho que é essa, hebbiana, que é exatamente você trabalhar a conexão dos seus neurônios, né? Então, ou seja, os nossos neurônios, quando nós estamos em uma rotina, ele está condicionado. É como se fosse um caminho que a gente vai fortalecendo todos os dias, né? Então, todos os dias a gente faz tem os mesmos hábitos, as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, a gente vai fortalecendo essa cadeia de neurônios. Então, quando nós queremos mudar ou fazermos alguma coisa de diferente, nós vamos disparar fora dessa sequência, que é a neuroplasticidade. E isso causa um certo incômodo, né? E aí que as pessoas têm que se manter nesse incômodo, tem que realmente gostar dessa parte do incômodo, porque esse incômodo está te levando ao novo. Então, muitas pessoas, principalmente que chegam no processo comigo, o que elas falam? Ai, nada de novo acontece na minha vida, parece que eu estou num ciclo congelado. Por quê? Porque sempre quando a vida convida para essa aprendizagem hebbiana, ela volta ao padrão anterior. Então, a curiosidade pelo desconhecido é fundamental nesse processo, porque é aí que ela vai começar a criar novas conexões até se tornarem familiares essas conexões. E aí ela consegue ir para o novo. E ela consegue construir um novo caminho. É literalmente um novo caminho, né? É o estímulo da neuroplasticidade, mas para isso ela tem que passar pela metacognição, né? Que é tornar consciente de como tem sido até então. É entrar nesse padrão inconsciente, entrar nesse padrão subconsciente, se responsabilizar pelo processo, né? E a meditação é uma ótima forma para isso. Não só a meditação, como a parte da constelação. Eu estou fazendo o curso com o Vitor e eu vou te falar, Vitor, saiu a tampa nesse último domingo. Eu até comentei com a Kel. Muita energia, muita energia. Eu até depois quero falar com você, né? Mas para mudar o padrão, precisa se colocar em novas situações. Que nem o Dr. Joe Dispenza fala, se você acorda todo dia, sai do mesmo lado da cama, pega a mesma xícara, faz o mesmo caminho, né? Para o trabalho, para a academia, será que o seu cérebro mudou de alguma forma nesse dia? Né? E aí que vem a dificuldade da mudança. Então, primeiro tomar essa consciência, né? E decidir quais são realmente as mudanças que quer fazer na vida. Então, ter clareza da onde quer chegar. E as pessoas hoje em dia, elas não estão com clareza exatamente pelo fato dessa preguiça mental, né? Kel, o que você acha?
Eu acho que essa preguiça mental a gente precisa entender como assim é natural, mas não é desejável. Mas por isso que no livro do Dr. Joe Dispenza ele fala como se tornar sobrenatural, como ir além de uma tendência natural que todos nós temos. Porque essa tendência à repetição, a sempre seguirmos aquele mesmo caminho, começarmos o dia do mesmo jeito, fazermos o café do mesmo jeito, levantarmos do mesmo lado da cama, igual você falou, né? Às vezes você nem se dá conta, já tomei aquele remédio, já tomei vitamina, porque você está tão no automático que você às vezes até não fica consciente de todos os seus atos. E isso é justamente é uma tendência que nos ajuda a sobreviver, né? É uma maneira de economizar tempo. O cérebro ele vai buscando atalhos, justamente visando que a qualquer momento você vai gastar energia só com coisas que realmente você precise pensar para fazer diferente, mas que você vai poder ir no automático e isso vai funcionar de uma maneira ok. Só que a gente não quer funcionar de uma maneira ok, a gente quer funcionar e ter resultados além, né? A gente quer realmente praticar a consciência. Essa palavra mindfulness, né, que você falou, a questão da meditação, práticas de mindfulness, de estar presente, de estar pleno no aqui e agora, com atenção plena. Isso nos Fala que traz para o agora. Isso, isso nos ajuda. Oi? eu Desculpa. acho muito bonito você falando inglês, né? Ah, mas assim, não, porque a meditação ela pode ser ou uma prática de meditação mais profunda e tal, né? Um relaxamento e tal, ou ela pode ser simplesmente até de olhos de olhos abertos. Você estar praticando ali a presença, a atenção plena no momento, no aqui e agora. Existem exercícios para isso, para praticar essa atenção. Principalmente no mundo de hoje, que a gente vive bombardeado por estímulos o tempo inteiro. É muito difícil você ficar consciente o tempo inteiro, né? A gente vai acionando esses padrões automáticos e isso não é legal pra gente. Foi com a melhor das intenções, como eu disse, para nos ajudar na questão da sobrevivência, né? Para pouparmos tempo com o nosso cérebro, pegando atalhos, mas assim, a gente se quer mudar para termos resultados mais felizes e resultados de mais realização e tal, a gente precisa praticar essa consciência. Porque como o Dr. Joe Dispenza bem nos lembra, o nosso lobo frontal ele tem principalmente essa função da metacognição, que é você estar consciente de todas as suas atividades, do seu sentir, do que você está fazendo, né? De como você está agindo, dos seus comportamentos, como também ele nos permite, através dessa reflexão, dessa autoanálise, esse autoexame, você consegue se perceber, né? E ver como é que eu tô hoje, como é que eu passei hoje o dia, onde que eu tô agora, o que que eu tô fazendo, né? Como é que eu estou me sentindo aqui nessa live, por exemplo, o que que eu tô refletindo. A gente tem essa capacidade de fazer um autoexame, se olhar de fora. Mas também, justamente por conta disso, a gente tem a capacidade de criar uma nova mente, uma capacidade de se responsabilizar para criar novas sinapses. Não, eu não quero seguir no automático aqui, não. Eu quero começar a praticar mais e mais a minha consciência em cada momento. Para eu poder exercer o quê? A minha escolha, a minha responsabilidade por novos pensamentos e, consequentemente, novas maneiras de sentir, novos comportamentos. Eu não vou pensar no automático. Se eu sempre penso, vai começar um novo dia, aquele trabalho, mas eu tô gordo, mas isso e aquilo. Aqueles pensamentos que seriam automáticos, ou que vêm de críticas de fora, ou pior ainda, né, de comparações com outras pessoas, principalmente hoje no mundo de redes sociais. Então, não, frear isso que seria automático e que é natural, né? Porque vivemos, somos seres sociais, então a gente tem essa tendência também a nos compararmos com os outros, mas é algo que a gente precisa frear. Não deixar fluir só no natural. A gente tem que lembrar que nós temos impressões digitais únicas. Nós nascemos para ser diferentes. Cada um tem a sua essência única, cada um tem a sua luz única. Mas é o tipo de coisa, por exemplo, que a gente precisa frear, cortar e trabalhar, cultivar esse amor próprio, essa consciência de quem você é, de quem você veio ser, do que faz sentido para você, de quais são os seus talentos únicos, as suas paixões, o que te move, quais são os seus interesses, mesmo se isso não for valorizado lá fora pela nossa sociedade, né? Então acho que isso é um grande ponto. Uhum. Eu queria até complementar o que você disse, porque nós parece que nascemos, né? A gente chegou com tudo pronto, né? As coisas já estavam encaminhadas, digamos assim. E nós chegamos em um momento de transformação muito grande. O que que acontece, por exemplo, com pessoas que assistem televisão, elas vão entrando em um estado de hipnose mental, né? Sim.
E isso é justamente para abastecer você de vários sentimentos, de várias ideias que não são suas. E toda vez que eu leio o Byron, eu fico com uma sementinha. Quando os seus pensamentos não forem fortes o suficientes para influenciar as outras pessoas, você será fortemente influenciado pela ideia das outras pessoas. E percebam que essa capacidade de influenciar envolve dois princípios, o masculino e o feminino. Por quê? Porque o masculino é essa capacidade de ir além, né? De levar aquilo que é seu para o mundo aqui fora, para que ele possa expandir. Ele, quando ele chega nas outras pessoas, ele começa a germinar. Esse pensamento começa a ser processado, e aí você vai achando que é uma ideia sua, mas que no fundo é uma ideia que foi implementada em você. Por isso que quando você está em ambientes familiares, quando você está nessa fuga do que a sociedade traz para você, é muito difícil você se tornar consciente de si, porque é como se você precisasse romper com uma maré que está indo em um sentido. Isso exige coragem, né? Se eu pego um trecho da Bíblia, eu não sou um leitor voraz da Bíblia, mas eu pego trechos que fazem um profundo sentido e eu trago para a minha vida. Que lá, acho que Moisés vai atravessar o Rio Vermelho lá e fala força e coragem. E a gente vê que muitas vezes a gente não traz essa força dentro de nós e acaba estagnando em momentos que a gente precisaria dar esse próximo passo. E é quando a gente dá o próximo passo que as coisas começam a mudar na nossa vida. Então, mudar exige coragem, exige motivação e, principalmente, acreditar que é possível. Porque se você não acredita, aí vem a ideia dos outros, aí vem o mundo, aí vem por que é tão difícil mudar, aí você entra em um estado de vitimização, porque você não quer sair dali. Porque você acha que aquele lugar ele ficou tão familiar para você que o desconhecido assusta. Mas de onde vem esse medo? Quem agora, aos 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, 50 anos da vida, 60 anos de idade, está te pressionando, está te manipulando, não tanto, mas quem está reprimindo as suas escolhas? E se a pessoa nem estiver mais presente? E se essa pessoa já tiver partido? Por que você ainda traz dentro de si essa dificuldade de olhar para o novo? Por isso é tudo muito estudado, é muito bacana, porque a gente percebe que não é fácil justamente por conta desse processo. Porque quando você chega lá, tem que valer a pena. Porque se você chega lá, ai, nossa, era isso, você não vai fazer valer a pena o seu processo, você acaba retomando os velhos padrões. Né? Por isso que a gente vê os ganhadores da Mega Sena aí, né? Que não tem muito estudo, não tem muito conhecimento, pega o prêmio, já torra tudo. Né? Isso é estudo, tem muito estudo científico que diz que as pessoas não trabalharam com essa questão do processo. Né? Por isso que o processo da mudança ele é muito importante também. Mas foi muito legal isso que você falou, porque essa força ela vai depender única e exclusivamente do autoconhecimento. As pessoas, quando elas realmente sabem, né, o que elas querem, né, o que elas são, elas conseguem se impor diante de toda essa, né, essa onda que vem contrária. Porque existe um gap, né? Desde os 12 anos a gente desenvolve esse gap de como a gente se apresenta para o mundo e como a gente verdadeiramente é. Porque às vezes quando a gente é pequenininho, a gente vai tentar falar alguma coisa, o pessoal, nossa, não. E aí a gente acaba acreditando mais nos outros do que na gente. E a gente acaba se distanciando mesmo de quem nós somos. Então esse caminho para dentro, ele é fundamental. E a constelação, a meditação e a parte do mindset ajudam nesse processo. E eu vou trazer uma história mesmo. Por quê? Porque quando a gente está realmente passando do nível, quando a gente começa a ir para o desconhecido, o que acontece? O pessoal está aqui no conhecido. Quando você começa a sair, o pessoal fala, não, volta. E às vezes você acredita mais neles do que você. Aí você volta, a vida não anda, volta. Então é muito importante saber as pessoas com quem você anda. As pessoas, elas não são ruins, as pessoas estão inconscientes, né? Por quê? Porque a partir do momento que elas desenvolvem a consciência delas, todas vão juntas. Mas esse processo, ele é individual.
né? Então, a partir do momento que você está fazendo essa travessia, muitas vezes vão te questionar. E tem muitas histórias, inclusive hoje mesmo eu estava lendo do senhor que desenvolveu a Honda, né? A marca Honda. Gente, ele passou por poucas e boas. Ele teve muitos projetos rejeitados. Aí depois, quando ele realmente entrou na Toyota, estourou a bomba no Japão. Então ele perdeu vários projetos dele, mas ele estava indo. E isso que ele mostra no livro, que muitas pessoas riram do projeto dele, mas mesmo assim ele não desistiu. Augusto Cury ficou 3 anos tentando vender o primeiro livro dele. Ele foi, várias editoras acharam que não estava legal, não acreditaram nele. Ele foi rejeitado em várias, né? Por muitos anos. Ele teve que reescrever muitas vezes os livros. É incrível. Isso, Tem 3 várias anos. histórias assim, né? De pessoas incríveis e que tiveram essas rejeições, essas desvalorizações, né? Num primeiro momento. Mas a pessoa continua acreditando, né? Ela teve resiliência, teve força, teve disciplina, porque tudo isso também que a gente está falando é bom lembrar que tem que ser exercitado diariamente, né? Porque senão é muito fácil você se levar pelo ambiente, como o Vitor estava falando e tal, essa força do ambiente, né? Das influências das pessoas ao nosso redor. Então a gente precisa se blindar também quanto a isso, né? Acreditar em nós, né? No que o nosso coração está nos pedindo, na nossa essência, na nossa alma. Sermos quem nós viemos ser. Perfeito. Eu ia falar, Perfeito. eu esqueci aqui uma situação. Vou ver se eu consigo recordar. Mas muito, muito combinado com vocês disseram aí, porque realmente, quando a gente percebe esse processo da mudança, a gente passa a aceitar a nossa história. Porque é justamente ela que nos trouxe até aqui. Então a gente passa a nos olhar de uma nova ótica. E quando você se abençoa, quando você se aceita tal como você é, aquilo que te aconteceu lá atrás começa a perder essa força. E aí você deixa de se machucar. Porque o maior... Eu não gosto de falar sabotador, porque eu não trabalho muito com essas palavras assim, de limitância nesse contexto, mas que a própria pessoa, ela se machuca quando ela não se percebe que o grande motivo dela ter chegado aqui são as histórias dela. Então ela precisa valorizar a história. Porque é graças a tudo que aconteceu lá atrás que você se tornou essa pessoa. E geralmente, Paty, que é quando eu faço uma pergunta para alguém que diz o seguinte: você estaria disposto a abandonar tudo aquilo que aconteceu com você para modificar toda a sua história, o seu passado? E a maioria das vezes as pessoas dizem não. Olha só. Porque às vezes ela perde um filho, ela perde um casamento, alguma coisa que ela gostou, foi proveitoso nessa caminhada, nessa travessia. Por isso que nós precisamos ser travessos, né? Aceitar os nossos processos e mergulhar nessa cura. É isso mesmo, né? E aí vem a parte da criança, né? A gente trazer essa criança, porque todos esses obstáculos que a gente vem conversando aqui, eles vão matando a nossa criança. E a gente deixa ela escondidinha lá e mal olha para ela. Mas o processo é o inverso, é a gente trazer à tona essa criança, para que a gente possa, gente, se divertir no meio do processo. O processo tem que ser divertido, né? Então, ou seja, quanto mais conectado com a sua criança, mais você vai se divertir durante o processo. Mas isso não vai eliminar as situações de desafio. Os desafios são necessários para a vida, porque senão você não se desenvolve. Eles são fundamentais para a vida. O medo é fundamental para te manter vivo. Não utilize o medo para te barrar. Utilize para te impulsionar. Que nem essas histórias que nós trouxemos, né? 3 anos, 7 anos, tem muita gente que tenta 2 meses e desiste. Não. Continua, mas esteja associado ao que você ama fazer, porque aí você ganha constância na sua caminhada, né? Na sua entrega para o mundo. Né? Emmanuel Kant já fala que a felicidade você só vai encontrar quando você realmente encontrar algo que você possa fazer no mundo e impactar de forma positiva a vida das pessoas. O que você vai receber de volta é a felicidade genuína, né? Então, a felicidade, ela é uma escolha diária. A gente acorda todos os dias, o Geraldo Rufino, ele é maravilhoso na colocação dele, né? Ele fala, tá entrando a luz pela janela, eu já agradeço.
entrar à luz, né? A história dele é maravilhosa, né? Ele nasceu num lixão, então quem não conhece, quem não acompanhou a história do Geraldo Rufino, eu recomendo mesmo pesquisar, porque é uma aula motivacional de uma pessoa que nunca teve nada, e principalmente a mãe dele sempre, até os 7 anos de idade, mostrou que ele era capaz de tudo nessa vida, e que ele não poderia ter medo de nada. E ele aí, um homem, hoje em dia, com uma empresa maravilhosa, né? Mas acorda de manhã, ele já agradece. Então é uma escolha. O que eu escolho ser hoje? Quando você acorda, né? Vitor, você concorda com essa afirmação? A felicidade é uma escolha? Eu concordo, mas eu não tenho ressalva, sabe por quê? Que a nossa grande característica é não saber lidar com culpas. Por quê? Porque quando você lida com culpas, você se permite, se autoriza a ser feliz, mesmo diante das adversidades. Mesmo por romper um padrão familiar, por romper com aquela sua velha versão. E quando você aceita que vai precisar carregar essas culpas, você já não é mais aquela criança infantil, indefesa, que precisa buscar um adulto aqui fora. Você já é um adulto que sabe que dentro de você existe essa criança. E essa criança, quando ela procura você e ela recebe esse amor, ela passa a acreditar em você. Ela passa a confiar em você. E ela já não precisa dos adultos externos, dos pais, de outras pessoas, que é justamente a dependência, né? Quando a gente deixa de acreditar no nosso próprio adulto, a gente busca o dos outros. Então, quando você sabe lidar com culpa, você também passa a ser inocente perante a si mesmo. Porque perante outras pessoas você vai se sentir culpado. Perante a sua família, porque eles têm escolhas, eles têm sonhos, eles têm desejos para a sua vida. Mas às vezes aquilo não é o que você quer, aquilo que você sonha. Então você vai precisar carregar uma culpa perante eles para se tornar inocente perante a si mesmo. E quando você aceita isso, é que você pode encontrar esse verdadeiro sentido da felicidade. Mas vejam que tem renúncias, né? Tem escolhas, tem lados. A grande questão é que a gente às vezes não quer... a gente tem medo, né? De perder esse pertencimento aos grupos, às famílias, aos nossos ambientes, aqueles ambientes que nos adoecem, mas a gente tem medo. Por isso que romper, como a gente tem falando, romper os processos da mudança exige essa coragem, que só o seu lado adulto tem, a criança não. A criança está sempre envolvida em padrões repetitivos, porque para a criança aquilo é familiar. E para a criança, quando ela repete, tem um adulto cuidando dela, que não é o seu. Né? Essa é a chave. É impactante, eu sei que é, mas... Isso é um perigo. Porque as pessoas falam, às vezes, de psicologia positiva e tal, só que tudo tem uma dualidade, tudo tem uma renúncia. Até mesmo a felicidade, ela pode ser perigosa, se ela não for uma felicidade que vai te colocar em movimento de crescimento. Felicidades espontâneas, felicidades de ambientes, né? Coisas que vêm fácil, às vezes elas não traduzem a realidade do que vai ser a felicidade posterior. Né? Aí depois vem a culpa, porque a cada sentimento, cada movimento que você age na vida tem a dualidade. Tanto do positivo, do prazer, quanto do sofrimento. Então, quando a gente passa a ver que o caminho nem sempre vai ser fácil, ele vai ter suas dificuldades, mas aceita e vai, se joga, que nem eu falei da academia, é um exemplo, mesmo sabendo que vai ser chato, hoje eu fui malhar a perna, chato pra caramba, mas eu fui. Então, assim, a gente vê que não é para ser legal, gostoso o tempo inteiro, porque quem gosta... Quem acha tudo prazeroso é criança. Quem faz as coisas que quer a todo momento são as crianças, né? Adulto faz aquilo que precisa ser feito e tá tudo bem, e é a vida. Exatamente. Você falou coisas bem importantes, né, Vitor, que eu queria comentar, porque assim, igual a Paty disse, né, que a mãe lá do Geraldo Rufino estimulou, motivou e tal, e como isso gera um resultado construtivo na vida das pessoas, quando você tem pais ou cuidadores que te apoiam, mas como isso muitas das vezes não acontecem, né, porque nos estudos de família a gente vê que mais de 90% é disfuncional, é muito difícil você encontrar pais que realmente são
bases seguras, que realmente ajudam Kel, na construção de uma boa autoestima, né? só um instantinho, desculpa te interromper, nesse sentido. Você falou o número de 70%, mas eu quero falar assim a real para as pessoas. A real que tá, Eu é falei todo mais mundo. de 90% é Mas, disfuncional. não, vamos chegar a 100% logo, porque todo mundo está no disfuncional. Porque se a gente já tivesse alcançado esse lugar utópico do 100%, a vida estaria perfeita. E como Bert Hellinger diz, o perfeito está estagnado, então ele está mais próximo da morte do que da vida. Então a gente precisa até mesmo se alegrar com esse disfuncional, porque é ele que nos move para esse lugar um pouquinho mais funcional, né? Os 91, Não, não, 92. com certeza, mas eu estou falando que as famílias, né, elas não têm, porque justamente a nossa sociedade não nos apoia nesse sentido. Então, as famílias são disfuncionais, as dinâmicas são disfuncionais, a começar pela escolha do casal, né, que tudo começa no casal, pai, mãe. Então, ali, muitas vezes, essa escolha pelo seu marido ou pela sua esposa já não foi muito adequada, vamos dizer. Então, assim, tem mil questões relacionadas nisso, e o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a gente não tem um ambiente familiar propício para para crescermos de uma maneira forte, acreditando em nós mesmos e lidando com as adversidades da vida, porque os nossos próprios pais, nós somos vítimas de vítimas, os nossos próprios pais, eles não tiveram muitas vezes orientação para fazer isso, porque a nossa sociedade não nos estimula nesse sentido, não tem, gente, tinha que ter na escola, entendeu? Essa disciplina de inteligência emocional, um mínimo, uma basezinha de psicologia, seja para cada um, seja para os pais, né? Uma escola de pais, enfim. Então fica tudo muito desorientado, as pessoas não são estimuladas nem a fazer terapia. Né? Até há pouco tempo atrás, isso ainda era assim, nossa, terapia é coisa para doida, porque eu não estou dando conta sozinho. É como se fosse um sinal de fraqueza. E não é. Todo mundo tem que fazer terapia. Né? É maravilhoso você fazer algum tipo de trabalho de autoconhecimento, mesmo que não seja psicoterapia especificamente, né? Enfim, as diversas técnicas que nós temos para fazermos esse mergulho interior. Seja uma yoga, uma meditação, enfim, uma constelação, né? Qualquer tipo de trabalho, um processo de coaching, enfim. Mas é muito importante a gente se ver de uma maneira mais positiva, porque muitas vezes a gente ainda está acreditando, como a Paty falou, naquelas vozes interiores que vêm reverberando desde a nossa infância, que ficaram ali registradas daqueles primeiros ambientes, daquelas primeiras experiências que a gente viveu, que tem a ver com as feridas da nossa criança. Então, assim, a gente não teve muitas vezes ferramentas, justamente porque eu estava falando, os nossos pais também não têm essas ferramentas, para lidar com isso e para nos orientar. Então, como o Vitor estava falando ali, nós acabamos, quando isso é positivo, aprendendo, nós deveríamos aprender a nos tornar esse pai e mãe, né, esse adulto ali, que vai ser uma referência de base segura para a nossa criança interior. E aí a gente corta esses vínculos que envolvem dependência emocional. A gente corta um pouco o poder que essas pessoas ou o ambiente de fora, né, vão ter sobre a gente, sobre o nosso mundo. E aí é quando a gente começa a acreditar na nossa voz interior. Mas para a gente ouvir a nossa voz interior, a gente precisa silenciar, né? Mas é daí que vai vir essa realização. Só que, como o Vitor estava falando ali, é muito comum, o desafio ele tem que ser encarado como um desafio que vai te mover. Mas o que é comum é a gente querer ficar na zona de conforto e evitar as situações. Ficar na zona de conforto é justamente ficar só acessando esses padrões automáticos que o cérebro nos traz como atalhos como modo de sobrevivência para a gente não ficar, para economizar tempo. Mas não, a gente precisa justamente fazer o caminho ao contrário, dedicar um tempo, reservar um tempo, um momento do nosso dia onde a gente faz uma higiene mental, uma prática vibracional, uma prática de presença, né, no aqui e agora, rever o seu dia, rever como você está direcionando as suas metas, o que seus comportamentos vão trazer para você, seja no cuidado com a sua mente, com o seu corpo, né, o Vitor estava falando ali, quero ser uma pessoa que faz exercício. Sua mente, o que você está fazendo para sua mente? Sua alimentação, como é que você está cuidando do seu corpo, seu relaxamento, um alongamento, seu sono? Enfim, refletir sobre tudo isso, né? A saúde nesses vários âmbitos aí, nessas várias dimensões. E aí sim nós podemos ser protagonistas das nossas histórias, reescrevermos, ressignificarmos o nosso passado e escrevermos novos futuros e novos presentes, né? Novas histórias, realmente. Perfeito. Perfeito. E só para complementar aqui, ó, porque a gente, na nossa vida, então isso entra muito na física quântica, né? Nós
ficcionamos aquilo que a gente vê. Só que aquilo que a gente vê é a forma, né? E para a forma chegar ali, a energia teve uma função até lá. Ela percorreu uma informação. Porque os campos de consciência, eles por si só não têm energia. Eles apresentam apenas os mapas. E se você recebeu um mapa desatualizado, se você recebeu um mapa que não tinha certos caminhos, você acaba não chegando naquele lugar. E hoje, por meio desses conhecimentos, dessas lives, de tudo isso, a gente tem a possibilidade, né, até o Tools, que é um projeto incrível que você tem, que é de ter novas ferramentas para abrir esses caminhos do mapa, né? E quando você acessa novos caminhos, você também encontra novas respostas. E a partir daí, você passa a direcionar a sua energia para uma nova forma, um novo eu identificado. Mas perceba que esse eu identificado que você vai se tornar, ele é apenas uma parte do processo. E nem assim, quando você chegar lá, você vai se tornar esse eu verdadeiro. Porque o eu verdadeiro, ele não pertence aqui. Ele pertence a um lugar maior. É uma esfera que apenas vivencia essa autoconsciência. Então, acho que eu até... Foi um insight que eu falei aqui. Foi não, mas foi ótimo você lembrar disso, porque a gente precisa realmente fazer novas escolhas, seja qual for a ferramenta que cada um se identifique. E, aliás, eu gosto do combo, né? Pegar várias ferramentas, entendeu? Por favor, já que a gente hoje tem acesso a tanto conhecimento, né, Paty? A Paty tá rindo, porque eu faço tudo, gente. Eu faço tudo. Eu faço tudo, eu faço bioquinesis dela. Você tem que ir adicionando novas conexões neurais, novos aprendizados, para você poder ter justamente mais ferramentas para fazer novas escolhas e ter uma posição ativa na sua mudança, né? E aí, como o Vitor bem lembrou, a gente vai mudar a nossa vibração, nosso campo vibracional acompanha essa mudança na nossa mente, criar novos processos, né? Em vez de ficar ali só no automatismo da mente, na zona de conforto, nos atalhos mentais, que são os programas antigos, escolher novos programas, pensamentos só que te constroem, que te nutrem, que te fortalecem, que te levam em direção às suas metas. Cortar os negativos, já substitui rápido. E isso você consegue fazer só se você estiver consciente, se você estiver se monitorando, se observando. Então, assim, a gente precisa praticar essa vigilância, o vigiar e orar, né? Se manter ali numa sintonia positiva, ir observando esses pensamentos, fazer novas escolhas e, consequentemente, você vai mudar a sua assinatura eletromagnética, como a física quântica bem nos lembra, o Vitor trouxe aqui mais esse olhar, e aí, consequentemente, com a lei da atração, que é a lei vibracional lá do Kybalion, né? Você vai atrair essas situações para poderem chegar. Você vai fazer uma sintonia, você vai ficar receptivo para essas coisas que você quer chegarem, entrarem na sua vida. Né? Me chegou maravilhoso aqui. O insight, que a mente criativa ela é travessa. A mente criativa ela é alegre, porque ela não esbarra no desafio, ela encontra soluções, porque nada mais é do que imaginação aqui, né? Nós já fomos imaginados, estamos apenas também imaginando. Acho que foi muito profundo essa live. Lembrado, igual a Paty falou, né? Que tem que ter alegria. Por isso que a gente convida vocês a serem travessos, né? Por isso que vamos fazer essa travessia, mas com alegria, com um pouco de travessura também, com a nossa criança interior ali alegre, né? Leve. A criança é alegre, é leve, né? É isso, né? É a coragem de olhar para si mesmo e mostrar quem você realmente é, né? Toda a felicidade que te leva para a zona de conforto, ela não é bem-vinda, né? Então tá atento, o que está te levando, o que está te mantendo nesse padrão, né? E aí fazer realmente esse movimento de mudança, mas você olhar para você, trabalhar esse seu mundo interno, ser maior, conseguir ser maior do que o seu ambiente e independente da situação, manter esse padrão vibracional, é a psicologia energética, né? O Dr. Bruce Lipton fala muito disso, fala que é muito nova e que ela veio para exatamente potencializar os resultados. Então, trabalhar com a energia, trabalhar com a mente, trabalhar com essa limpeza de todo o sistema, para que você possa entrar em contato. E aí vem o potencial de criatividade. Nossa, resumindo tudo, né, o que falou. Quando você tem atenção plena, qualidade de presença, entrou em contato com o seu mundo interno, você vai ter o seu potencial de criatividade. E aí você consegue criar, né? E compartilhar com as pessoas de uma forma altruísta verdadeira. Não de uma forma que você perca energia tentando ser o que você não é, né?
Então, e aí você realmente encontra. Quando você vai estudar os evangelhos mais antigos, né, os apócrifos, a essência deles é o autoconhecimento. É você olhar para você e você poder transbordar aquilo que você verdadeiramente é, né? Mas para isso você tem que ver quais são as músicas que você escuta, qual que é o tipo de mensagem que está te passando. Como o Vitor falou, os programas de televisão é uma hipnose, igual a Kel falou, é uma hipnose. Todo dia você está lá focado. E atenção, quando você está aqui olhando o seu computador e a televisão está aqui ligada, isso daqui, você já está sendo hipnotizado, porque você está em hiperfoco aqui, automaticamente está entrando. Então, tem que começar a ter cuidado com tudo, todo o seu ambiente. Aí vem o mito da caverna. Se libertar disso, questionar esse silêncio ativo. A Kel falou muito disso também aqui na live. Silêncio ativo, se questionar, é bom, não é bom? O que vai me levar? Né? O Vitor, trazendo também a felicidade. Ela está me tirando da zona de conforto, ela está me mantendo. Trazer essa travessura para poder entregar o seu melhor, né? Para que o outro possa ter uma qualidade de vida melhor também, né? Gente, aqui a gente já está começando a ir para o final. Kel, o que você deixa para o pessoal assim de mensagem mesmo para que essa semana eles possam se olhar, se trabalhar, poder ter um insight e trazer para a gente na próxima live? Exatamente. A gente começar a se questionar em que a gente pode melhorar, né? Então, trazer essa reflexão. Em que eu preciso melhorar? O que eu posso mudar? Trazer as questões mesmo, do que você gostaria que fosse diferente. Como seria se eu já fosse essa pessoa que estou vivendo essa realidade que eu gostaria? Né? Imaginar os detalhes para ir acessando esses novos circuitos neurológicos, né? Essa nova vibração e já se sentir. Como é que eu vou me sentir quando eu já tiver atingido esses objetivos? E o que eu preciso fazer? Como é que são os pensamentos? Ter um modelo também, né, de inspiração. Isso é importante, né? Quais são as pessoas que eu admiro, que já têm essa qualidade ou essa situação na sua vida? Que traços ela tem? Né, como uma referência, não como uma comparação, mas uma referência de inspiração, isso é muito importante também, né? Então acho que é por aí, para criarmos uma nova mente em direção às nossas metas, metas mais claras, gerando com escolhas mais claras a cada dia e fazer exercícios diários para reforçar esses novos comportamentos que a gente está buscando. Se visualizando, né? Atravessa a mente, já se visualizando, deixar a inspiração, a alegria da sua criança lá interior, criar aquele filme, colorir, visualizar, abusar bastante da visualização, né? Como é que vai ser quando eu já for essa pessoa e tal. Brincar com isso, né? Ser travessos. Perfeito. Vitor, e você? Olha, eu tinha duas palavras agora que você falou de fechamento, mas me veio uma que a live ela foi bem leve, né? Bem gostosa. Então a outra já é mais intensa. Talvez eu traga as duas, mas a primeira que me vem em mente é o tudo bem, tá tudo bem, tal como é, como aconteceu, como foi. Porque quando você percebe que tá tudo bem, é que você sai do controle. Você sai daquela mente controladora das escolhas. Eu falo, as meninas, sexta-feira a gente teve uma reunião, não estava tão bem. Nem todo dia eu acordo feliz, alegre. Tem dia que eu acordo um pouquinho mais baixo. E elas sentiram isso. As nossas conversas geralmente duram uma hora, no máximo, 40 minutos, uma hora. Esse dia ela durou 1h40, quase 2 horas. E foi muito importante, porque eu percebi que esse ambiente, ele também é capaz de trazer essa energia. E o meu final de semana foi maravilhoso, as coisas realmente fluíram, porque eu percebi que tá tudo bem. Se acontece a mudança, eu não posso controlar. Quanto mais eu controlo, mais eu fluo nela. E É um mais eu sentimento resisto. de autoaceitação, né? Autoaprovação, isso é muito importante também, né? Desculpa te cortar, mas assim, só para fazer esse adendo, que isso é Sim, muito sim. importante. Porque quando eu promovo essa aceitação, essa autoaceitação, eu já não passo a olhar o desafio em si, a resistência em si, eu passo a olhar a solução do desafio. E quando eu passo a olhar a solução, eu já saio daquele Vitor que estava preso naquele sentimento e passo a olhar de uma nova ótica. A ótica que encontra possibilidades. E quando eu saio daquele eu identificado com a rejeição, com a resistência, eu começo a perceber que as coisas podem ser melhores se eu passo a acreditar em outra possibilidade, que não aquela que me fez me frustrar, que me fez me sentir mal. Então, tá tudo bem.
Acho que essa é a reflexão que eu vou trazer como desfecho aqui. Legal. Não, O isso é muito legal. equilíbrio, né? O equilíbrio entre querer mudar a sua vida, mas já se sentindo grato também por todo o seu processo, né? Entendendo que tudo tá bem, que até os desafios, abençoar as dores, as dificuldades, até os desafios fazem parte do processo. Tudo é crescimento, tudo é evolução, né? Mas manter esse É. olhar lá na frente também. Eles te jogam para frente. Se não deu certo, eu já sei que essa portinha não é para eu ir. Eu já não gasto mais energia com ela. Olha quantas outras. E foi legal que você trouxe isso, Vitor. Olha que legal essa frase. Não se concentre na dor da experiência, mas sim no seu objetivo. Eu acho que calha muito com o que você falou. E hoje eu vi um vídeo, Kel, do Bob Proctor, que ele falou exatamente o que você falou. A gente tem mania de perguntar sobre o que a gente vai fazer para quem nunca fez. Ele nunca vai saber falar para a gente. A gente tem que se modelar em pessoas que já estão lá na frente. Tem que estudar essas pessoas, ver quais são as estratégias dela e copiar no começo, né? Então foi muito legal você falar essa parte da modelagem. E se eu posso deixar uma mensagem, é uma mensagem da Clarissa, de mulheres que correm com lobos. Aprendam a dançar sobre seus ossos. O processo, ele dói. O processo de despertar, ele é solitário. Mas quando a gente aprende a dançar sobre os nossos ossos, a gente vê que a gente consegue realmente, né? Porque a gente traz essa leveza. A dança, ela aumenta a nossa vibração. E aí você consegue realmente caminhar e ter um pouquinho mais de consistência. Tá bem? Lindo, lindo. Eu amo esse livro, As Mulheres que Correm com Lobos. Lindo, maravilhoso. Arrasou, né? Maravilhosa. Fechamos aqui com chave de ouro agora, com essa mensagem inspiradora, né, gente? Né? Eu queria agradecer, então, a todos que estão aqui, que estiveram aqui com a gente nessa live maravilhosa. Vamos fazer um print? Vamos fazer? Sorriam. Sim. Aê! Maravilha! Bem rebelde. Kel, mais uma vez, muito bom estar aqui com você. Vitor também, muito bom. Live maravilhosa. E estamos juntos terça-feira que vem, tá bom? Gratidão a todos que estão aqui com a gente. Um grande beijo e até terça-feira que vem. Obrigada, Gratidão. pessoal. Beijos. Travessos aí, rebeldes. Travessos, vamos com tudo fazer essa travessia das nossas vidas. Travessamente.